ruas de São Paulo. E você pode também, tá todo mundo dizendo que está sem áudio, tá sem áudio, e aí vamos ver se volta aí. Deixa eu ver aqui, tá sem som ainda. Agora sim, voltou, chegamos. Eu vou começar tudo de novo, e a questão é a seguinte: Congregação Cristã no Brasil é uma seita ou é uma igreja? Congregação Cristã no Brasil é uma seita ou uma igreja? Eu sou o pastor César Cavalcante e, mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Unidade FM. E você que está ouvindo a gente pelo rádio, é 96,5. Você que está acompanhando a gente pela internet, é pelo canal Unidade FM. Você pode acompanhar de qualquer lugar do Brasil. Vamos lá. Na técnica do programa está aqui o Cláudio, e hoje, para tratar esse assunto, duas pessoas com profunda experiência quando o assunto é Congregação Cristã no Brasil. Estou recebendo aqui o professor Kleber Paixão. Ele é convidado no curso de bacharelado de teologia na FATIM, é professor convidado do Seminário Teológico Batista do Povo, é diretor pedagógico do Instituto Êxito de Teologia, é coordenador de curso de pós-graduação em Filosofia Cristã, Ciência da Religião e Teologia Contemporânea e História do Pentecostalismo do Instituto Êxito de Teologia, tem graduação em Teologia pelo Mackenzie, tem mestrado em Ciência da Religião pela Metodista, tem pós-graduação em Teologia Sistemática pelo Seminário Teológico Jonathan Edwards, em parceria com a Unifil, também tem pós-graduação em Ciência da Religião, também tem pós-graduação em Filosofia e também docência em Ensino Superior. Tem aqui várias outras formações, que vai dar uma metade do programa se eu for falar. O Kleber Paixão congrega na Congregação Cristã no Brasil, é membro da CCB. Seja bem-vindo, Kleber, muito bom te receber mais uma vez. Olha, bom dia para todos. É um prazer estar aqui, pelo menos nessa rádio. E eu quero agradecer pelo convite, estou muito contente. E debater esse assunto muito importante, que eu acho que o povo de Deus vai ser enriquecido com tudo isso. O tema é se a CCB é seita ou não. Você vai defender que sim ou que não? Sim, eu vou defender que ela não é uma seita. Não é uma seita. Isso. Você congrega lá, né? Congrego. Qual que é a sua comum? Frequento a Vila Formosa, Zona Leste de São Paulo. Maravilha. Com a gente aqui também, para participar desse debate, está aqui o Felipe César Motolo, não sei se eu falei certo, ele é economista pela FECAP, tem especialização em finanças pela Universidade Verne, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, curso sobre comportamento humano na área de psicologia integrativa, estudante autodidata de teologia com trabalho ativo de análise de seitas e heresias através das redes sociais e acolhimento a membros da CCB em processo de saída. Está finalizando o processo de membresia na Igreja Presbiteriana na Moca, então saiu da CCB, serviu na CCB por 36 anos como membro da Congregação Cristã no Brasil, desde quando nasceu até a sua saída, e percebeu que estava perdido quando, aos 36 anos de igreja, foi conhecer doutrinas centrais da fé cristã através da internet, através de pregações de pastores, de testemunhos de pessoas que saíram. Ele não conhecia corretamente doutrinas como justificação pela fé, doutrina do pecado, graça, trindade, e logo após sua saída, observando o comportamento de membros da CCB, estudando a instituição mais a fundo, percebeu claramente que é uma seita. Ele veio defender isso aqui hoje. Bem-vindo aqui ao nosso programa, Felipe, muito bom te receber. Obrigado, agradeço aí o convite e também fico feliz que seja o irmão Kleber Paixão que está aqui comigo, gosto do trabalho dele e creio que vai ser edificante esse bate-papo. A nossa produção tem muito critério sobre isso, porque a gente não vai trazer aqui uma pessoa que vai ficar só fazendo um desserviço. Tem pessoas que saíram da CCB que prestam um verdadeiro desserviço, são verdadeiros escandalizadores da obra de Deus. Então isso, a gente tem esse cuidado e esse critério. Quando a gente traz gente assim é para um debate. Então, Kleber, bom, vamos lá. Felipe, você vai defender que a CCB é uma seita? Sim, não de forma pejorativa, né? O conceito de seita não de forma pejorativa e ofensiva, mas sim o conceito de seita de ser uma igreja que hoje, infelizmente, ainda está à margem do núcleo e da ortodoxia cristã. Ok.
Kleber, você é uma pessoa bastante estudada, vimos aqui pelo seu currículo. A CCB é uma igreja que uma pessoa está lá conhecendo Jesus agora. Você indica que ela vá congregar na congregação que está no Brasil hoje? Olha, eu sei da dificuldade do que eu vou falar agora. Fala bem pertinho aqui. Eu sei da dificuldade que eu vou falar agora, mas indicaria sim. Porque eu creio que ela é uma igreja cristã. Mas, assim, uma das coisas que eu vou falar aqui, já posso desenvolver algum... À vontade. Eu fiz aqui um esboço, mais ou menos, para a gente seguir um itinerário. Primeira coisa que a gente vai reconhecer é uma honestidade intelectual, ou seja, uma honestidade e reconhecer que tudo é passível de crítica. Assim, tudo que nós vamos falar aqui, o debater, os argumentos, são passíveis de crítica. Na filosofia a gente fala que nada fica isento de crítica. Então, as críticas que é feita à igreja, à denominação, elas são, como que eu posso dizer? São pertinentes. Eu acho que é necessária a crítica, porque quanto mais você recebe essas críticas, você pode se desenvolver melhor, né? Como igreja, como comunidade. Outra coisa que eu quero trabalhar, e aí no decorrer do debate, tomara que dê tempo, de reconhecer nossas limitações epistêmicas na análise de religião. Eu acho que tem hora que o debate fica muito empobrecido quando a gente não reconhece essas nossas limitações epistêmicas. E também vou trabalhar a ideia de reconhecimento de lacunas. Ou seja, existe na denominações lacunas a ser preenchidas, problemas que nós temos. E aí, no decorrer do debate, vamos falar sobre essas lacunas. E reconhecer que realmente, ao longo da história, a denominação realmente ela machucou almas. Teve pessoas que foram machucadas, tem pessoas que foram prejudicadas espiritualmente. Isso não pode ser negado, isso não pode tampar os olhos com a peneira. Então, não dá. E no final do debate eu vou trabalhar uma questão de um exercício hipotético. E aí eu vou dar uma proposta, mas aí a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Ok, vamos lá. Felipe, quando alguém chega em você e fala assim, estou conhecendo Jesus agora, lá no seu trabalho, coisa parecida, você indica que essa pessoa vá para a congregação? De maneira nenhuma. Existem algumas lacunas hoje na congregação que são fundamentais para a fé cristã. Então, uma pessoa que está em processo de conhecimento sobre o Evangelho, ela requer, por exemplo, um processo de arrependimento dos seus pecados, reconhecimento desses pecados e entendimento de que isso faz parte tanto do processo de conversão quanto do processo de santificação. Uhum. E isso é inexistente dentro da congregação. Então, seria extremamente prejudicial para uma pessoa estar hoje dentro da congregação. Que lá não se fala sobre arrependimento de pecado, é isso? Não, em nenhum momento é apresentado o conceito correto de arrependimento de pecados. Nem no momento do seu batismo, não há nenhum tipo de turma de novos membros onde é apresentado o conhecimento do que é o arrependimento de pecados, e nem durante a sua vida cristã dentro da congregação. Você jamais vai entrar num culto da congregação e ouvir: se arrependa dos seus pecados. Porque o conceito de pecado dentro da congregação é equivocado. Então, uma pessoa que entra dentro da congregação... Qual que é o conceito lá, você fala? O conceito de pecado é que você entra nas águas do batismo. Então, até os 12 anos, você pode pecar à vontade, que você não é condenado por isso. Depois dos 12 anos, então, você tem que se batizar, tanto para retirar o seu pecado original, como para todos os outros pecados que estão em você, se você tiver cometido algum, porque eles entendem que o pecado é o adultério, é só questões relacionadas... Morais, assim, imoralidade sexual, imoralidade por exemplo. sexual e etc. Se você cometeu algum desses pecados, também fica nas águas do batismo. O pecado fica na água. Fica na água. E quando você sai da água, você então é uma nova criatura, e daí em diante você não pode mais pecar. O que é o pecado? É imoralidade sexual. Basicamente, está centrado nisso. Transar fora do casamento, não sei o que lá... Você sempre está salvo. Então, você é normal. Por exemplo, eu mesmo já presenciei pessoas que oraram, Senhor, perdoa os nossos pecados, e a pessoa que estava presidindo o culto corrigiu. Falou, não fale isso. Pecado é isso, isso, isso. Nós não temos pecados, nós temos fraquezas, mas não pecados. Bom, isso é uma questão importantíssima. Você concorda que é assim que é visto? Não, realmente existe, por isso que eu falei, existe lacunas, e eu vou citar agora lacunas mais contundentes. Essas questões dentro da denominação
são aquilo que nós dividimos, né? Eu vou falar aqui, tem hora que como teólogo, como cientista da religião, tá bom? Como cientista da religião, a gente sempre tenta fazer um distanciamento, nós chamamos de epoqué, para olhar o fenômeno religioso em suas várias facetas. Então, para analisar uma religião, a gente analisa a documentação e aí analisa também a crendice popular. Ao longo da história da congregação, ela teve dificuldades, porque ela não adotou o estudo bíblico, ela não adotou um discipulado, ela não adotou uma divulgação teológica, uma IBD. Não um legado teológico, não tem um legado, publicados. Não adotou. E aí você fica ao léu. Você não tem qual caminho ser seguido. E isso sempre abriu. E mesmo assim, você tendo isso, já abre margem para crendice popular. Exemplo, no catolicismo, o que foi definido no Vaticano II, muitas das vezes não é seguido na paróquia da esquina. O povo, por quê? Por causa das crendices populares. Tem muito, vamos supor, na Bahia, sincretismo religioso. Então, assim, não é seguido. Agora, vamos supor uma denominação que passou a vida inteira não divulgando conhecimento teológico. Não tendo acesso à teologia, não tendo acesso e não à incentivando Bíblia. o crente a estudar. Exatamente. E aí começa a crescer. Não incentivando quanto proibindo e perseguindo. Exatamente, né? exatamente. Grupos de estudo. Trouxe até aqui um ensinamento de 1960 e pouquinhos que retrata exatamente uma perseguição. Isso lá em 1960 e pouco, até os dias de hoje, acontece uma perseguição a um grupo de estudo em Maringá, que foram ditos como que não tinham nascido da água do Espírito, porque estavam estudando a Bíblia. Isso. E aí cresce essas crendices populares. Então tem coisas que você acredita lá na Bíblia que você sabe, ninguém sabe de onde veio. Surgiu e ficou como regra, né? Então esse exemplo do perdão dos pecados que ficou nas águas é uma ruim compreensão do próprio batismo. Agora eu vou apontar, e aí eu tenho que ser claro, que aí eu não falo só como uma questão como membro, eu vou falar aqui como um acadêmico, então eu não posso fugir disso muito. Uma das coisas que eu vejo problema, que precisa ser corrigido urgentemente, se não quiser ter esse termo pejorativo, no sentido pejorativo, você não aceita, um exemplo muito claro é a doutrina da Trindade. Até pouco tempo atrás, no tópico da doutrina da Trindade, eles estavam, em certa medida, é a área que eu mais pesquiso nos meus estudos, é a Trindade. Eu digo assim, dava para se aceitar. Não era tão sistemático, não era tão dogmático, mas dava para se aceitar. Hoje eles colocaram a ideia o termo, o verbo estão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão nessa unidade que é Deus. Esse verbo estão é perigosíssimo. Horrível. Abre imagem. Ou seja, se eles estão lá, o verbo estar, você pode estar e eu ao mesmo tempo não estar. E vale destacar que eu conheço, acredito que o Kleber também conhece, que há anciães unicistas. Então a presença do unicismo dentro da congregação, é claro que isso não vai ser encontrado num documento oficial. Peraí, vocês estão dizendo que existem anciães que não acreditam na Trindade? Sim. Tem pessoas realmente que... E por isso que eu falei, eu não vou em nenhum momento, vou ter uma humildade intelectual, não vou querer, sabe, falar, não existe, e ser vale, hipócrita. Eu vou ser sincero aqui. Essa mudança que houve no ponto de doutrina, que foi uma deturpação, porque esses pontos de doutrina foram herdados, não foram produzidos dentro da congregação que está no Brasil. Foi produzido por um grupo de igrejas pentecostais ítalo-americanas, né? E essas igrejas se reuniram e fizeram esse compêndio aí de ensinamentos. E então essa adulteração que houve, que foi retirar as três pessoas distintas, quando na verdade não havia nenhum motivo para ter sido feito isso, né? Porque o ponto de doutrina era ortodoxo. Mas qual é a definição de Deus, então, hoje na CCB? Na CCB você tem alguns problemas cristológicos muito sérios, né? Por exemplo, a presença do nestorianismo é algo muito... A gente que está dentro sabe que existe a presença do nestorianismo. Documentação a gente já tem até agora oficialmente, até no próprio 2025. Então a separação da pessoa divina da pessoa humana de Cristo, e a definição que existe hoje, que foi retirada, é que as três pessoas estavam escritas como três pessoas distintas, unidas em um único Deus. E hoje... Que é basicamente a cristandade que todo mundo... Foram retiradas três pessoas distintas, só colocaram três pessoas como um único Deus.
sem nenhuma explicação do porquê foi feito isso. Como a gente sabe que existem anciães unicistas lá dentro, e não são poucos, então há uma clara evidência de que o unicismo imperou ali nessa decisão. Ok, Kleber. Então, assim, uma coisa que eu estava falando sobre... a definição seria: cremos no único Deus, vivo e verdadeiro, eterno, de infinito poder, criador do céu, criador de todas as coisas. Aí ele diz... em cuja unidade há três pessoas, estão três pessoas distintas. Antigamente eles não falavam estão, eles falavam um outro termo. E foi tirado distinto também, três pessoas pessoas distintas. Então, na unidade estão agora 3 pessoas. Tem pessoas. Eles tiraram essa distinção, então tem um problema aí. Esse problema é aquilo que eu falo para todo mundo, eu falo isso em aula. É uma lacuna a ser sanada. Você não pode simplesmente passar por cima e achar que isso está normal. Isso não é normal. Porque para mim, por exemplo, nem é muito nestorianismo, pelo que eu estou ouvindo, porque vamos lá, para quem está ouvindo a gente, o nestorianismo é a doutrina que entende que as naturezas divinas e humanas de Jesus são separadas. Mas eu estou vendo talvez até uma pontinha de arianismo, não, que é um problema muito maior, né? Sim, não, é arianismo nesse sentido. E o que ele citou do nestorianismo é o que está evidente que no último tópico agora, desse ano, foram tentar explicar o batismo. O batismo, para mim, era uma redundância. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para mim, era uma redundância. Uma redundância. Exatamente. Porque assim, eu vou perguntar para vocês vão me dizer, porque se eu quiser ser membro da CCB, eu tenho que me batizar novamente. Isso. E eu tenho que me batizar novamente, segundo eles, porque a fórmula pela qual eu fui batizado está errada. Eu fui batizado assim, o batizador disse: eu te batizo em nome do Pai, ele fez a profissão de fé e depois disse: com base na sua concordância, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a CCB fala: não, tem que ser em nome de Jesus, te batizo. Quer dizer... Isso. É exatamente uma redundância. É uma redundância. Por quê? Porque eles não entendem que em passagens da Bíblia, em Atos, quando diz que é em nome de Jesus, é a questão da autoridade. Eu estava falando para ele, é a questão de autoridade. Se você me permite... Mas se você pegar qualquer pesquisador hoje do Novo Testamento, você pega o Hurtado, N.T. Wright, Richard Balkan, qualquer teólogo sério do Novo Testamento vai falar: a forma batismal da igreja primitiva... Mateus 28, 19. É isso, exatamente. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ponto. E aí é uma lacuna a ser sanada. O nestorianismo que ele está mencionando é que no último tópico, quando foram tentar explicar o batismo, o que a pessoa, por não ter conhecimento teológico, acabou falando. Falou: a gente batiza em nome de Jesus porque cremos que ele é o homem que morreu por nós na cruz. O homem. Mas aí fala: mas falamos em nome do Pai e do Filho porque foi o Filho, nós reconhecemos que ele é o Logos, que ele é o Verbo. Piorou. Entendeu? Então, quando ele tentou explicar, ele bagunçou a coisa. Aí você consegue ver um nestorianismo. Só trazer um elemento importante dessa coisa do nestorianismo, se você me permite ler um ensinamento de 1969 que explica o seguinte: em nome de Jesus ou em nome do Senhor Jesus? Ele vai explicar quando você deve usar em nome de Jesus, quando você deve usar em nome do Senhor Jesus. Segundo eles, em nome de Jesus você usa para descrentes, em nome do Senhor Jesus você usa para quem é crente. E ele vai explicar o porquê. Ele vai dizer o seguinte... que o motivo pelo qual ele, em nome do Senhor Jesus, é para quando você é crente, é porque ele ressuscitou ao terceiro dia triunfante e glorioso. Depois da ressurreição é que Deus o fez Senhor e Cristo. O primeiro batismo da Igreja Apostólica foi feito em nome de Jesus Cristo e não em nome do Senhor Jesus. Na convenção que Deus nos deu de realizar em 1936, ficou deliberado que quem não se conforma com as palavras de batismo não tem o Espírito de Cristo e não pode ter ministério. Nesta reunião aprendemos doutrina que não é ponto de vista deste ou daquele, mas a santa verdade encontrada na palavra de Deus. Então isso mostra que a presença do nestorianismo, da separação, e de que a ideia de Cristo só se tornou Senhor e Cristo após a ressurreição, veio realmente lá de trás e está presente até o dia de hoje. É nestorianismo. Bom, volto aqui. O Kleber, se há esses problemas, e são problemas sensíveis à doutrina central do cristianismo, e a CCB erra na medida, erra no posicionamento, erra na forma como ela está doutrinando, não seria então plausível você não indicar essa igreja? Quando eu perguntei assim, você indicaria essa igreja para uma pessoa que está conhecendo Jesus agora,
tá com fome, sede de conhecer o evangelho, lá na CCB ela vai aprender o evangelho? Olha, não de forma tão clara como que precisamos, sim, eu concordo nisso. Só que o grande problema, assim, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Uhum. Uma coisa importante, assim, tá tendo uma ala muito forte, isso é informações que chegam a mim. Existe uma ala dentro do próprio Braz que querem mudança. Se essas pessoas que querem mudança, que estão insistindo, tem que ter estudo bíblico, a última reunião agora do Braz teve foi lido, e eu acho que devia ser lido para toda a igreja, mas foi lido só para o ministério, dizendo que eles devem estudar a Bíblia, que eles devem buscar o contexto do texto. Então, mas isso não é só para inglês ver? Porque assim, toda vez, quando tem alguma polêmica, não sei o que lá, é lido lá no Braz que, não, a Bíblia é a palavra de Deus, temos que estudar, não sei o quê. Só que na vida real, lá na ponta, por exemplo, o seu ancião falou isso lá? Não, porque assim, o meu ancião, e aí eu não vou julgá-lo, porque o meu ancião, eu não vou fazer aquilo que o César dizia, o snobismo cronológico. Eu vou julgar o meu ancião a partir do meu olhar, não tem como. O meu ancião é um homem de idade, que vem de uma outra geração, então, mas não é a maioria dos anciãos? Ele lê o tópico que é ensinado, né? Ele lê o tópico, mas eu vou exigir dele explicação teológica? Não vou conseguir. Então volta naquela pergunta, a pessoa que está conhecendo Jesus agora, não é que ela vai se converter, quem convence é o Espírito Santo, é verdade, mas ela já está convencida. Você indicaria a CCB uma pessoa que quer conhecer Jesus e quer conhecer a Bíblia? De que forma, se eu quero conhecer, vamos supor, a pessoa foi na congregação, ela não conheceu outra igreja nenhuma, ela creu em Cristo Jesus lá, ponto. Eu não vou falar, saia daqui. Mas eu quero ir a outra igreja melhor. Eu quero uma igreja, pode ir na presbiteriana, eu quero uma igreja que me dê conhecimento teológico, vai na presbiteriana, vai na batista. Essa não é a questão. A questão é, tem pessoas dentro porque lá ela não vai conhecer, né? Vamos falar a verdade. Lá ela não vai conhecer. Isso não vai. Desse modo sistematizado, profundo, não vai ter. Isso é aquilo que eu falei. Vou ser honesto e intelectual. Eu não vou falar assim, não, vai ter sim. Não vai ter. Agora, tem pessoas convertidas lá? Tem. Com certeza. Entendeu? Volto aqui para o Felipe. Tem pessoas convertidas, salvas na CCB? Tem pessoas convertidas, eu creio que sim. É difícil fazer esse julgamento, porque eu fiquei 36 anos às cegas, né? Para mim é mais difícil dizer isso. Mas eu creio que há pessoas convertidas. Hoje, para mim, é mais claro que há pessoas convertidas, porque temos a internet que vem trazendo conhecimento teológico. O próprio Kleber Paixão tem um canal e traz bom conhecimento teológico para as pessoas que estão dentro da CCB. Agora, quem realmente acredita no que é ensinado na CCB tem uma dificuldade muito grande de entender o que é o verdadeiro evangelho, né? Eu não gosto de dizer não, pessoa X é salva ou não é salva, mas eu posso dizer categoricamente que o que a CCB há salvação si, também. Há salvação na CCB. Não, há pessoas salvas dentro da CCB, mas não por causa do ensino da CCB. Então, mas há pessoas salvas que conheceram Jesus lá dentro? Sim, há pessoas salvas que conheceram Jesus lá dentro porque tiveram contato de alguma forma que não foi a pregação da CCB. Foi buscar, lendo a Bíblia, por exemplo. Lendo a Bíblia, hinos que vieram, que são herdados da CCB, por exemplo, cantando um hino, lendo a Bíblia, vai conversar com alguém, ouve a pregação do Evangelho, hoje com a internet. Da pandemia pra cá, houve um boom, né, de gente saindo da CCB. Inclusive saindo, e outros que ficam mais com a esperança de uma mudança, ou até lutando por uma mudança, né? Essa, por exemplo, agora teve o caso do ancião, do Ricardo, né, que teve toda essa polêmica aí, que todos sabem. O Ricardo vai estar com a gente aqui, acho que quarta-feira. Vai estar com a gente aqui no programa, mas vamos lá. Com toda essa análise, a pergunta que fica é a seguinte: se você entende que lá também tem pessoas salvas que, estando na CCB, sem nunca ter frequentado outra igreja, são salvas na pessoa de Cristo, porque conheceram Jesus de alguma forma, se relacionaram com Jesus, eu tenho certeza que você sabe de pessoas que têm uma vida íntima de relação com Deus, que dentro da CCB, por exemplo, são pessoas piedosas, mesmo que não tenham aquele grande conhecimento teológico que, infelizmente, não é oferecido na CCB. Ainda assim, você entende que é uma seita? Sim, entendo que é uma seita. Eu tenho amigos que são da Adventista, por exemplo, que falam de Jesus Cristo. Se você conversar 10 minutos sobre Jesus Cristo com eles, você não vai nem perceber que ele é um adventista. E que tem também uma vida devocional com Deus. O adventismo tem músicas, né, que são extremamente cristocêntricas, mas o fato de haver pessoas lá dentro que conhecem o evangelho, não sei dizer como chegaram ao conhecimento do evangelho,
e que tem um relacionamento íntimo com Deus, não me permite dizer que não é uma seita, porque eu sei que o ensino propagado pela CCB é um ensino sectário, é um ensino que não reflete o verdadeiro evangelho. Então, na minha opinião, o fato de ter alguém lá dentro que está salvo, assim como pode ter, eu creio que há no Adventismo, em outras vertentes sectárias, mas isso não muda o fato de ser uma seita. Kleber, como é que você, com toda essa formação, você é da CCB há quanto tempo? Desde os 15 anos de idade, eu tô com 46. Então, mais de 30 anos. Agora, você... como é que é encarado isso lá na CCB, quando você fala, tô estudando, tô fazendo teologia, tô fazendo ciência da religião, tô não sei o que lá, e tá tudo dando aula. Como é que é isso? No começo foi assim, aquilo que eu falei, vou bater mais vezes essa tecla, porque senão as pessoas vão estranhar. Eu quero ser o mais honesto possível. No começo, realmente, houve uma grande perseguição. Você apanhou pra caramba, apanhei muito. Indiretinhas, né? Indireta, a pessoa virando a esquina. Não sei, você tá andando, você vê o irmão, ele vira a rua pra não te saudar. Tipo, atravessa a rua pra não saudar. Sério, cara, que tem isso? Tem. Porque eles não entendem o que era a teologia, né? E aí, com o tempo foram se acostumando. Porque eu vou dar um exemplo. Eu passei um processo muito difícil, não vou poder contar tudo aqui em detalhes, não. O programa o assunto é a questão da seita. Mas assim, eu passei por um processo difícil na igreja, que eu tive que mudar para essa, como que é a Vila Formosa. E eu falei pro meu assim, eu sou teólogo, minha profissão é essa. Você vai me ver, tô aqui numa rádio. Debatendo teologia. Sim, então sim, você vai me ver em tudo quanto é lugar aí. Então, eu falei pra ele, essa é a minha profissão, não posso mudar. E isso eu não vou negar, por isso que eu falo. Ele pode ser uma pessoa muito simples, mas ele foi muito consciente. Ele falou, não, é a sua profissão. E eu não vou mexer com isso. Então, na minha igreja, hoje, eu não sofro mais. Todo mundo sabe que eu sou professor, a mocidade foi na minha casa, sabe que eu vi a minha biblioteca gigante, cheia de livros pra tudo quanto é lado. Então, eles sabem que... Mas você não tem ministério? Não tenho ministério. E nunca terei. E é por causa disso? É por causa disso. Se não fosse isso, você podia desenvolver lá e É possível. Porque eu sempre fui uma pessoa muito... Na minha juventude, né? Fui uma pessoa muito ativa dentro da igreja. Eu fazia visita para enfermo. Então, lógico que você queria ser um dia um ancião. Sim, eu gosto. Eu sou um pregador pentecostal, eu sempre brinco, é uma piada, tá, gente? Eu sou penteca. Quando eu tô pregando, eu altero voz, eu vivo a pregação. E eu gosto do estilo que tem a liturgia da CB e onde você pode pregar? Muitos irmãos me convidam para pregar. Muitos irmãos me convidam. Graças Na a sua Deus. comum você prega? Na minha não. É mais conservadora. A minha comum é mais conservadora. Justamente porque você estuda a Bíblia. É isso. Mais conservadora. Outras pessoas entendem e falam, não, serve, pode vir aqui e pregar a palavra tranquilamente. Desde que o ancião de lá onde você não saiba que você mas eu acho que assim, do que eu conheço dele, do filho dele também, que é de ministério lá, eu nunca serei repreendido. Exemplo, será usado o púlpito para me atingir. Para te atacar. Para atacar. Mas isso é por conta da clareza que esse ancião tem. Por Exatamente. O filho em outros lugares é ataque na hora. É possível. Se a pessoa me vê, eu vi ele na internet, o Kleber na internet, é possível alguém atacar. É possível que aconteça isso. Eu até que gostaria de sugerir uma leitura de um ensinamento e eu acho que reflete muito dessa questão do exclusivismo também, que é um tema muito pesado na CCB, né? Eu vou ler um ensinamento de 1988 aqui. A congregação não é pentecostal. As entidades que analisam o movimento evangélico em nosso país costumam nos classificar entre as igrejas pentecostais devido ao fato de esses também crerem na manifestação do Espírito Santo com evidência de novas línguas. Não somos pentecostais, nem temos afinidade com quaisquer outros ramos evangélicos. Um dos jornais da capital de São Paulo publicou um artigo no qual menciona que a congregação se originou de dissidentes da seita Assembleia de Deus. Não é verdade, se faz necessário contestar isso publicamente. Então, um outro ponto importante é a ausência de uma identidade teológica, né? A CCB é uma miscelânea de conceitos e nega o próprio pentecostalismo, né? Sim. Então... mas a CCB não tem como negar a história, né? Porque quem vai estudar um pouquinho da história, uma pitadinha da história, vai sair lá no movimento pentecostal dos Estados Unidos. Eu falei no meu canal esses dias, meu canalzinho pequenininho lá, eu falei lá, você pode falar, se espernear, gritar, mas você não vai negar. Qualquer livro de história, de antropologia, de teologia,
de história da igreja. Você pode mudar o futuro, mas o passado, a origem, não tem como. Se você pegar hoje, você pega qualquer sociólogo, ainda que ele seja ateu, qualquer sociólogo vai encaixar dentro desse movimento. Não tem como fugir. Bom, eu não sei, vou deixar para o próximo bloco, mas a meu ver, aí vai um julgamento meu, pode ser que eu esteja errado, quero ir a análise de vocês. Aliás, parabéns pelo nível do debate aqui, que é um bate-papo, né, sobre isso, com muita honestidade e integridade. Glória a Deus pela vida de vocês. Mas, obrigado. A meu ver, a pegada da CCB hoje é extremamente neopentecostal, no sentido de que o que é a pregação da CCB? Abrir o texto e o que tiver escrito lá é porque Deus vai dar vitória para alguém que está ali. E isso é essencialmente neopentecostalismo. Mas aí eu queria ouvir vocês um pouquinho. Sim. Vira aí, a gente vai para o intervalo. Deixar o WhatsApp para vocês. Se você quiser mandar o seu áudio para cá, a sua opinião. E aí, Congregação Cristã no Brasil é uma seita ou não é? Hoje com Kleber Paixão, que é da CCB, e também com o Felipe Motolo, assim? Exato. Que foi membro da CCB. Vira aí e a gente volta já. Vai. Debates com o pastor César Cavalcante. Gente, dá uma olhada nessa fofura, olha isso. Significa, ó que bom e agradável, os irmãos vivam em união. E o outro? Nossa, e o outro? Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Significa o quê? Significa o quê? O princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é o que acontece no final da segunda aula da Imersão Hebraico Fácil. Essa aluninha fofa não fez a matrícula. Foi o pai dela que fez. Mas ela aprendeu junto. Isso é muito comum no método Hebraico Fácil. A próxima turma está começando agora no dia 5 de maio. De segunda a sexta, você vai alcançar a alfabetização plena em hebraico. Clique no link e faça já a sua inscrição. Aproveite o terceiro lote, porque esse valor vai dobrar a partir do dia 30 do mês de abril. Te espero lá. Se você quer aprender hebraico bíblico, você tem agora a sua oportunidade, porque segunda-feira que vem começa a próxima turma da Imersão Hebraico Fácil. De qualquer lugar do planeta, você pode acompanhar esta imersão. Agora, é muito importante que você, inclusive vai aqui um recado a todos que já estão inscritos, eu acho que são mais de 1.500, que você participe da aula ao vivo, tá? Que você participe da aula ao vivo. Faça de tudo. Se você não consegue pegar, por exemplo, todas as 5 aulas ao vivo, pelo menos 3 ou 4 das aulas ao vivo, porque faz muita diferença. Eu estou percebendo pela didática, estou percebendo pelo feedback, que faz muita diferença a aula ao vivo. Que depois que terminar a aula ao vivo, aí você vai assistir de manhã, você vai concorrer à aula que você está aqui, aberta com o Facebook do lado, com o vídeo do TikTok, com o trabalho, com tal. Então, a gente eu alterei o horário da aula. O horário era 7h30 da noite, horário de Brasília. A gente mudou para 8 horas. A gente estava ouvindo os pedidos dos alunos, dizendo, puxa, mas eu chego do trabalho 7 horas, não consigo ficar pronta na frente do computador até 7h30, tem que dar comida para o filho, tem que não sei o que e tal. Então a gente alterou para 20 horas, então ao invés de começar às 19h30, vai começar às 20 horas, justamente para que você esteja ao vivo acompanhando a aula junto comigo, tá? Você vai precisar de um caderno grande, você vai precisar de uma caneta, você vai precisar da sua Bíblia em português e muita vontade de aprender. Esse curso é para iniciantes, o valor do curso é R$ 297. No terceiro lote você consegue fazer a matrícula pela metade desse preço, por R$ 147. Tem material didático, também tem certificação no final, tem credencial de aluno, e olha aí, até o dia 30, mais conhecido como depois de amanhã, o valor de R$ 297, cara, de R$ 300, que já está barato. Pensa aprender uma língua por R$ 300. Você vai pagar só 147. De 297 por 147 contos, tá? Então faça a sua inscrição agora. Não perca essa oportunidade. Não espera depois da manhã
para pagar R$300. Então venha participar agora. O valor é só R$147 e você pode fazer a sua inscrição. Pastor, como eu faço para me inscrever? Tem um link fixado agora no chat aqui da aula, do programa Crescendo na Fé, do programa de debates, e você pode clicar no link fixado agora. Esse link também aparece na descrição desse vídeo. Então aqui na descrição do vídeo também tem um link, você pode clicar e fazer a sua inscrição. Até dia 30 você consegue por esse preço, depois o valor sobe para o valor normal, que é R$297, quase R$300. Tudo certo? Então, vira aí, se você não fez a sua inscrição, aproveita agora, pega o preço promocional e vamos para cima aprender mais da palavra de Deus, do jeito que os profetas escreveram. Vira aí, a gente volta já. Vai. Você está ouvindo Debates aqui na Unidade FM. Ouça também pelo nosso site unidadefm.com.br. Estamos de volta com o programa de debates aqui da Rádio Musical FM, musical não, Rádio Unidade FM. Eu quero fazer um pedido aqui, no meu canal tem mais de 1.200 pessoas assistindo o programa ao vivo e 300 e poucas curtidas. Não custa nada para você, mas muda bastante pra gente. Dá uma curtida aí, vou dar uma olhada aqui no canal da Unidade FM, são quase 500 pessoas ao vivo e 130 e poucas curtidas. Então ao todo, nós temos aqui quase 2.000 pessoas assistindo ao vivo e você pode fazer duas coisas que ajudam bastante a gente. Se inscreva no canal, porque programa como essa qualidade tem todo dia aqui, a partir das 11 horas da manhã e também às 2 horas da tarde. E também você pode dar o like aí para que a plataforma entenda que o nosso conteúdo é de qualidade e distribui para mais pessoas. Tá certo? Volto aqui com o Felipe ou com o Kleber. Quem quer falar? Posso falar? Bora lá, tá com você, Felipe. Bom, uma das doutrinas, que é uma doutrina particular da CCB, né, que é uma doutrina bastante ferrenha e causou muitos danos espirituais, é a doutrina do pecado de morte. Essa é uma doutrina que, infelizmente, causou a perda de vidas, né? Vidas mesmo, pessoas que tiraram a própria vida. Causou e causa, até hoje. Até hoje, exato. Eu vou ler um ensinamento também de 1984, rapidamente. Quem pregou que adultério não é pecado de morte deve se retratar perante a Irmandade e desfazer o que disse. Até hoje, ensinamentos como esse nunca foram retratados ou foram desfeitos. E eu queria ouvir um pouquinho do Kleber Paixão aí, o que ele pensa sobre essa doutrina tão maléfica. Eu vou passar aqui para o Kleber, só para atualizar o ouvinte que está acompanhando a gente agora. A CCB é a única igreja que eu entendo, que eu conheço, que eu não sei de outra, que prega de púlpito que se você adulterar, você perde a salvação. Acabou, é o pecado de morte. Antigamente a pessoa ficava disciplinada a vida inteira, sentando no último banco, não era cumprimentado. Agora algumas pessoas dizem, não, tem perdão, mas daqui 30 anos a gente conversa, a pessoa fica de disciplina tipo 30 anos e tal, e acontece, eu não vou dizer muito, mas já aconteceram algumas vezes, inclusive até hoje acontece, o suicídio, porque a pessoa fala assim, se eu perdi a salvação, por que eu vou ficar vivendo? Então a pessoa vai lá e tira a própria vida. Inclusive casais de namorados que têm relação, por exemplo... Casais de namorados que adiantaram um processo lá e caíram, e aí também é um pecado de morte. Vamos lá, Kleber, tá com você. Olha, primeiramente não tem como negar, quanto a fatos, não argumentos. Realmente eu acho que, eu penso, né, que é um erro de hermenêutica, né? Interpreta muito mal o texto bíblico, né? Por quê? Qual o pressuposto? Passou a vida inteira sem estudo bíblico, vai olhar o texto bíblico, não sabe fazer uma exegese, não sabe olhar o texto dentro do seu contexto, e pega o texto isolado e erra. E define errado. Só que a definição, aquilo que você falou, usou a palavra certa, foi maléfica. Ou seja, prejudicou muitas almas, chegando ao extremo de depressão profunda. E aquilo que eu falei para você, reconhecer que teve almas que foram prejudicadas. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar em voga. O que daria, se hoje houvesse uma transformação, uma força do poder do Espírito Santo que mudasse a igreja e tivesse o estudo bíblico mais consistente, mais teológico, mais sistemático, esse mal seria sanado.
Esse mal seria... É uma lacuna que tem que ser sanada. Aí você poderia perguntar, então, Kleber, para você como teólogo, é pecado de morte? Logicamente que não. Logicamente que não. Não é um pecado de morte. E quando alguém da CCB vem perguntar para você? Eu falo que não. Que o púlpito tá errado, Isso. o ancião tá As errado. pessoas ficam bravas comigo que quando... pessoas vão estudar teologia comigo, né? Tem assembleano que estuda comigo, outros mais. Mas a maioria é da CCB. Quando em aula eu explico que pelo poder do sangue de Cristo, se você se arrepender dos teus pecados, o perdão é instantâneo. Onde há arrependimento de coração, o poder do sangue derramado na cruz, o perdão é instantâneo, há um choque. Porque eles não tinham a ideia de que tinha... Eles acham que o perdão é um processo, onde tipo, Deus está lá na eternidade e olha para a pessoa e fala, eu vou pensar se eu vou perdoar ele ou não. Fica aí uns 10 anos aí, eu vou aguardar e vou pensar no seu caso. Quando eu digo para eles que o perdão é instantâneo, e quando você fala em aula, o perdão perdoa os seus pecados passados, presentes e futuro. Aí alguém fala, futuro? Sim. Se daqui a 10 minutos, eu sempre dou um exemplo, eu briguei com a minha mulher, é um pecado. Para Deus não existe pecadinho e pecadão, tudo ofende a santidade de Deus. Eu pequei na presença de Deus, e se eu me arrepender do meu pecado, tem perdão. Porque o sangue de Cristo me perdoa nesse ponto. E eu sempre falo que o sacrifício é um sacrifício perfeito. Se for um sacrifício perfeito, o alcance dele é inimaginável. Okay. Então, assim, mas assim, eu reconheço que há esse erro e é uma lacuna que tem que ser sanada, tem que ser corrigida. Ok. Só ler aqui a Aline, ela fala assim, eu fui condenada, mas graças a Deus ele me revelou sua graça, senão eu teria enlouquecido. Volta aqui com o Felipe. Sim, essa é uma das pregações mais maléficas. Você até perguntou sobre a pregação neopentecostal, a gente pode falar um pouco sobre isso também, é muito presente dentro da CB. É sempre esses dois opostos nas pregações da CB. Ou é a pregação do pecado de morte, ou exigência de costumes, ou o neopentecostalismo. Né? Essas são as 3 pregações básicas. As 3 linhas básicas que você vai ouvir estando numa CCB. Que 99% da sua vida você vai ouvir estando na CCB. Né? Então, para mim isso é muito grave, porque isso também deturpa a ideia de arrependimento, reconhecimento de pecado. Quem é Jesus, né? Então, quem é Jesus e sem arrependimento sem arrependimento não há nem novo nascimento e não há depois o processo de santificação, né? Sim. Kleber. Olha, uma coisa assim, a pregação ela é deturpada porque, mais uma vez, se não tem teologia, você não vai ter uma boa homilética. O camarada não sabe fazer uma produção de um bom sermão. Não sabe falar. No curso que eu estou ministrando, a matéria que nós iniciamos foi exegese. Na primeira aula, os alunos já se assustaram. Por quê? Eles não sabem que existe um processo de exegese, de interpretar o texto, para depois fazer o seu sermão e lá na igreja ministrar. Então, existe essa lacuna a ser preenchida. Eu vou citar aqui uma questão muito importante. Há um erro que realmente parece uma pregação neopentecostal. Abri o texto aqui, foi revelado aqui na minha cabeça, eu vou explicar aqui para você e vou profetizar para você. Aí a pergunta que não quer calar, por que há eventos, fenômenos dentro da congregação que escapa à nossa compreensão? Por exemplo? Transformações de alma, milagres, sinais, maravilha. Mas o inimigo faz, porque sempre o argumento é isso, o inimigo faz. Mas o inimigo não vai fazer um milagre para que Deus seja glorificado. A ação do Espírito Santo, sim. Ele faz uma ação em você, uma transformação em você, onde Deus é glorificado. Por que isso acontece? Agora eu vou atuar como cientista da religião. Vou citar aqui 3 autores importantíssimos de pesquisa. Rudolf Otto, Miser Liadi e o Canterville Smith. Quando nós olhamos a religião, tem coisas que a gente não consegue abarcar. O Rudolf Otto dizia o seguinte, que o mistério do sagrado escapa à nossa razão. Tem coisas que a gente vai olhar, e é aqui que, nesse campo que eu estou mensurando, que eu falei no começo do programa, limitação epistêmica. A gente nunca vai conseguir abarcar tudo que uma religião, ou uma denominação, ou uma ramificação do próprio cristianismo, ou uma ramificação do budismo, do islamismo e assim por diante. Mas só para eu entender, você está dizendo então que os milagres e os sinais validam que ela não é Não estou dizendo isso. Tá. Em nenhum momento eu disse isso. Tá, tudo bem. Essa não é a ideia. Eu só estou eu estou desenvolvendo uma linha de raciocínio que tem coisas que escapam à nossa compreensão. Tá. Não estou falando que é uma validação. Então o Rudolf Otto diz que tem coisas que escapam à limitação. O Miser Liadi vai falar assim, a manifestação do sagrado se dá no tempo e na história.
Mas aquele evento, aquele fenômeno é transcendente. Eu não consigo, escapa a minha mão de pesquisa. O Canterbury vai dizer que a fé vai além das definições teóricas. A fé, ela carece de dogmatismo. Eu sempre falo em aula, a igreja primitiva, por que nasceu a teologia? Teologia é reflexão da fé. Então você está dizendo que se tem milagres, então tá funcionando. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, que tem coisas dentro de uma religião que escapa à nossa compreensão racional. Que não dá para você mensurar. Isso é qualquer cientista da religião vai falar, ó... Que é um fenômeno, é um fenômeno que eu não consigo, me escapa. Dá para emitir um juízo? Não dá. Os cientistas religiosos fazem uma epoqué. Ainda que é difícil, porque você se distancia do objeto de pesquisa, vai lançar um juízo, e aí todo juízo não tem jeito, você acaba carregando em si seus pressupostos. Toda a sua vivência, tudo aquilo que você passou. Então não tem jeito. Eu não estou isento aqui, eu não sou isentão. Não existe isenção na teologia, na filosofia, em qualquer área do saber. Então, assim, eu penso assim que... E o que você pensa quando a CCB dá a entender que esses milagres acontecem na vida das pessoas por causa do fato delas estarem dentro da congregação? É um equívoco. Pregações que dizem como, aqui Deus fez isso na tua vida, não sai porque aqui Deus fez um milagre. Não, é um equívoco. Porque assim, a gente tem que entender o seguinte, o referencial nosso é o sacrifício de Cristo, não é os milagres. Não é os milagres. Tanto é que os milagres de Jesus não estavam... os milagres que Jesus operava... era para mostrar a sua messianidade. Pô, ele é o Messias, porque eram os milagres messiânicos. Mas não que aquilo era o fundamento de todas as coisas. Então não é isso que eu estou dizendo, mas é necessário. Pode falar. Volto com você, Felipe, que eu acho que você está falando muito pouco nesse debate. Vamos lá. Pode falar. Posso escolher um tema aqui e falar? Ou você quer algum tema? Não, você que manda. Tá. Bom, um dos problemas, então, da CCB é a questão da pregação da palavra, né? A gente tem um conceito dentro da CCB que a pregação da palavra, a palavra de Deus é a pregação que sai da boca do pregador. E ela não pode ser questionada, né? Eu vou ler um ensinamento, isso lá de trás, 1948, já desde o início. A palavra de Deus ensinada à sua igreja não é para ser discutida, porém obedecida, só assim se honra ao Senhor. Esse conceito... O que aconteceu, né? A CCB sempre colocou a Bíblia como contendo a palavra de Deus. Isso não foi uma novidade em 2013, já aparece em ensinamentos de 2002, 2003, etc. E em 2013 foi feito um movimento mais radical nesse sentido de alterar o ponto de doutrina que foi herdado lá atrás e que era marginalizado dentro da CCB para conter, a Bíblia contém a palavra de Deus. Neste mesmo momento, todos os hinos que continham a palavra Bíblia foram retirados, foram alterados para retirar a palavra Bíblia do hino. Um deles é o hino, é a Bíblia, a palavra, né? Esse mudou para quê? Ficou, agora é a palavra, né? Tirou a Bíblia, a palavra Bíblia e mudaram um pouco a formulação, e qual não a me lembro razão? Agora. Foi no mesmo momento que mudaram o ensinamento para dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. A razão não foi explicada, né? Nunca foi explicada, depois saiu, depois de, não sei, acho que 10 ou 15 anos, uma explicação muito mal feita e até engraçada, mas a razão na época que foi explicada para qualquer um que tivesse contato com o ancião e pedisse essa explicação era que a Bíblia, ela se torna a palavra de Deus na pregação, ela depende da revelação para poder se tornar a palavra de Deus, e porque partes da Bíblia não são palavra de Deus. Tá? Então, esse para mim é um problema gravíssimo dentro da CCB. Por quê? Quando alguém ouve... Vou dar um exemplo aqui, César. Por exemplo, se eu brigar com um irmão dentro da CCB, o que a palavra me manda fazer? Vá se reconciliar com teu irmão. Porém, você vai congregar e vai ouvir a seguinte pregação. Você que entrou aqui, você brigou, você se desentendeu, você foi humilhado, mas Deus manda te dizer, não coloca a tua mão, aguarda porque eu vou te justificar e te exaltar na terra. Essa é a pregação que você vai ouvir mais comumente na CB. Que sempre a pregação lá é para te exaltar no fim. Exaltar. E aí você fica 10, 20 anos brigado sem pedir com perdão. Esse irmão sem pedir perdão. Ou seja, a palavra de Deus manda algo e a pregação manda outra coisa e é seguido o que a pregação manda. Ou seja, a pregação, mesmo estando errada, ela tem mais importância do que o que está escrito na Bíblia. Seria basicamente isso. Exatamente. Você vê isso também, Kleber? Lá? Sim, é um problema. Porque por causa da concepção que eles têm de revelação. Cara, tudo você concorda, então por que você tá lá? Não, mas é assim, porque eu sempre falo assim, eu não analiso de forma
Apaixonada, assim, né? situação. Eu me analiso como um acadêmico. Eu vou dar um exemplo. O professor que deu aula para mim no Mackenzie há muito tempo atrás, o meu querido professor Paulo Romero. Você conhece muito bem. Claro. Paulo Romero mesmo, ele não considera, ela não aceita. E a gente discutia isso em sala de aula. Ele não considera, né? Ele não considera que aceita, mas ele sabe dos problemas que ela tem. Então, assim, ele tá errado? Não, é porque ele, se eu não me engano, ele fez até doutorado onde eu fiz o meu mestrado. Ele tem o doutorado em ciência da religião. Ele não considera, mas ele sabe que tem os problemas. Eu concordo com ele porque eu não posso tampar o sol com a peneira. Por isso que eu falo que eu sou detestado fora da igreja, da denominação que eu pertenço, e sou detestado também dentro da denominação. Por quê? As pessoas... Eu não te detesto, Kleber. Eu venho num programa desse, a primeira coisa... Eu venho num programa desse, a primeira coisa que as pessoas acham que eu vou falar assim, ó, tudo que você tá falando é errado, não é bem assim, e lá é a graça. Não vou fazer uma coisa dessa, porque tá em jogo tudo aquilo que eu estudei. Que é um outro problema que é tal da graça, né? A obra de Deus e a graça é só isso. receber. Porque eu vou dar um exemplo, ó, eu sempre explico que a graça é um favor imerecido. O que é favor? É Deus se agraciando de você. Eu gosto da definição, por mais que eu discorde de algumas coisas que o Ariovaldo Ramos fala, com todo respeito a ele, tá? Pelo amor de Deus. Mas ele um dia no Mackenzie, ele foi lá dar uma palestra, ele falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Graça é uma disposição amorosa do coração de Deus. É verdade. Deus se dispôs em nos amar. Deus não tem obrigação de nós. Antes da fundação do mundo. Então Deus nos amou. Então essa é a graça de Deus. Deus se dispôs em querer nos salvar. A pregação do terreno, você lembra dessa pregação recente do presidente Totalmente, com todo respeito ao líder. Ele pregou que a salvação é como a compra de um terreno. Jesus pagou a entrada. E a gente tem que pagar as parcelas. Se você não, com o nosso obediência. Numa CCB? O presidente da congregação pregou online isso. Uma pregação oficial do Mas Brás. é uma heresia Braba. gritante. E disse que as parcelas são pagas com a obediência, presença na igreja. Santidade, roupa, não sei o que, essas coisas. Bom, infelizmente nosso tempo é curto. Eu falei que eu ia colocar ouvintes ao vivo, mas eu estava com os dedos cruzados o tempo todo, então não vai acontecer. Mas eu quero agradecer. Kleber, obrigado pela sua presença, meu irmão. E eu vou destacar aqui o comentário do Antônio Júnior. Ele falou: estou impressionado com a honestidade desse irmão da CCB. Só não sei como ele está lá na CCB até agora. Mas obrigado, Kleber. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais, como é que funciona? Eu tô lá no YouTube, né? Sempre Kleber _ Paixão. O Instagram é a mesma coisa, Kleber _ Paixão. Vai me encontrar lá nas redes sociais. O Kleber Paixão, que sempre faz análise sem a paixão. Sem a paixão. Desapaixonado. Mais técnico. Exatamente. Eu sou igual o Fernando Pessoa dizia, né? Fernando Pessoa dizia: eu sou técnico dentro da técnica. Fora disso, eu sou louco com todo o direito de sê-lo. Maravilha. Bem-vindo sempre, viu, Kleber? Amém. Deus abençoe. Amém. Felipe, primeira vez aqui com a gente. Seja bem-vindo sempre também. Muito bom suas colocações boas e também sua educação deixou esse debate muito mais legal. Muito obrigado, agradeço a oportunidade, agradeço o Kleber também. E eu ia terminar com uma brincadeira aqui da CB, mas o tempo está apertado. Não, pode fazer. Eu ia brincar com o irmão Kleber do ensinamento de 1991, a imprensa, a rádio e TV. Ninguém da Intermandade está autorizado a se manifestar ou se pronunciar à imprensa ou às outras vias acerca da congregação, mesmo que seja para defendê-la. Uma brincadeira, o ensinamento de 1991. Então você está errado diante do... Você está enrascado. Por isso que eu falo, eu esqueci de falar isso, eu não sou representante do CB. Vim aqui como um acadêmico, vim aqui com um teólogo. Mas eu agradeço a oportunidade, meu Instagram é Felipe Motolo, M-O-T-O, _ Motolo, com 2 L's, tá? E C mudo no final. Agradeço a oportunidade. Maravilha. Então tá aí o @ de cada um deles. Sigam, que vai ser bênção. Na quarta-feira, acho que é quarta-feira, na próxima quarta-feira, teremos aqui o... Bom, ele era o que? O Ricardo? Ele era ancião, né? Ancião. O ancião. Isso. Ex-ancião, então, da CCB. Ricardo Albuquerque. Ele tem outro sobrenome que é... Ricardo... Pavanelli. Pavanelli. E vai estar com a gente aqui no Conversa Entre Amigos, né? Falando sobre... Meu Deus, ele fez um livro muito bom, inclusive, e pronto, foi perseguido, né? Até que ele deixou a CCB. O que é uma pena, porque poderia ser uma voz interessante para quem está lá dentro, né? Assim. Mas é isso aí. Deus abençoe a todos vocês. Quero fazer aqui notória a presença
do pastor Bruno. Deus abençoe. Obrigado também pelo carinho das indicações. Eu estou ficando por aqui, mas amanhã tem mais programa de debates e logo mais às 14h, o Bom e Velho Crescendo na Fé. Então a gente volta a se encontrar daqui a pouco. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Unidade FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu dispositivo de podcast. Basta digitar Debates Unidade FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify e outros tocadores da Apple e Android. Unidade FM.